Salmo 107. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto por caminhos solitários. Não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, neles desfalecia a sua alma. Então eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias. E Ele os guiou pelo caminho direito, para que fossem a uma cidade de habitação. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma anelante e enche a alma faminta de bens. Tal como sentar-se na escuridão e na sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, abateu-lhes o coração com trabalho, eles caíram e não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades e Ele os salvou das suas angústias. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele quebrou os portões de bronze e cortou as barras de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece todo tipo de alimento e eles se aproximam aos portões da morte. Então clamam ao Senhor nas suas dificuldades e Ele os salva das suas angústias. Ele enviou a sua palavra e os curou e os libertou das suas destruições. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, e sacrifiquem os sacrifícios de ações de graças e declarem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, que negociam nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, porque Ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas. Eles sobem ao céu, eles descem novamente até o abismo, e a sua alma se derrete por causa da dificuldade. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado e perdem todo o discernimento. Então clamam ao Senhor na sua dificuldade e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram, porque se aquietaram. Então Ele os leva ao seu desejado refúgio. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as nascentes em solo seco, a terra frutífera em estéril, por causa da maldade dos que nela habitam. Ele transforma o deserto em um lago e o solo seco em nascentes. E ali ele faz habitar os famintos, para que preparem uma cidade para a habitação, e semeiem os campos, e plantem vinhas, que possam produzir fruto abundante. Ele também os abençoa, de modo que se multiplicam grandemente, e não permite que o seu gado diminua. Outra vez, eles são diminuídos e abatidos pela opressão, e aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz vaguear pelo deserto, onde não há caminho. Todavia coloca o pobre acima da aflição, e dá-lhe famílias como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar, e toda a iniquidade fechará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Bíblia Sagrada King James 1611.